Então, o que ele primeiro relata, que ele estava sendo contido, a gente já pode então perceber que aquela harmonia que o grupo, naquela reunião, se propõe, uma reunião séria, se propõe a um tratamento espiritual, a harmonia dos companheiros encarnados e associado com o grupo espiritual, permitiu já aquele irmão já um processo de tratamento, de asepsia do seu campo mental. O André relata a situação que ele chega ainda meio revoltado, meio contido ainda por 3 companheiros espirituais, e à medida que a reunião transcorre, a prece de abertura acontece, o companheiro vai se serenizando um pouco, e aí aproxima-se da médium Eugênia, e por intermédio de intercessão da espiritualidade, então é iniciado o processo de sintonia mental. Essa médium, como o André coloca, esse processo seria da psicofonia consciente. Então a médium está totalmente consciente, o campo mental da médium se expande, começa a entrar numa frequência vibratória receptiva às ondas mentais do companheiro comunicante. E ele então começa a se manifestar através da fala, utilizando todo o aparelho físico da médium para expressar o seu pensamento. O André, o Aulus dá um esclarecimento um pouco sobre o processo, mas o interessante é a descrição que ele faz do momento do desenlace desse companheiro. Ele havia estado numas festividades dos 4 dias de carnaval, bebeu, dormiu muito pouco, se excedeu em todos os aspectos negativos do comportamento, e ele havia deixado em sua casa sua mãe adoentada, com uma crise aparentemente de asma ou tuberculose muito forte, mas uma crise respiratória muito forte, e passa os 4 dias fora de casa. Quando ele chega cansado, exausto, vai tomar um banho, entra no banheiro, liga o aquecedor e esquece ligado, dorme porque estava muito cansado e acaba sendo intoxicado pelo gás e ocorre o desenlace. Na situação que é tido como se fosse um suicídio. Então ele adentra ao mundo espiritual, ainda nessa situação, sem saber o que tinha acontecido, percebendo uma transição para o campo não físico, mas ainda desesperado e necessitado de toda aquela energia mental que ele comumente recebia na sua vida desregrada. Procura desesperadamente se satisfazer, não consegue, lembra-se dessa antiga companheira, se associa a ela e por sintonia mental também, ele passa então a usufruir de todas as sensações físicas dela, induzindo inclusive a companheira a excessos. Esse processo de tratamento que está sendo realizado aqui, a gente imagina que já não é só naquele momento da reunião, quer dizer, ao ter contato com o grupo espiritual, a companheira ou algum familiar que solicita o amparo espiritual, esse irmão já começa sendo tratado, quer dizer, ondas de amor e de afeto já começam a ser irradiadas em direção a esse companheiro e a essa companheira, para que se processe primeiramente um desligamento do campo mental dos dois e ele possa ser levado até a reunião mediúnica. Chegando lá, no ambiente já preparado de asepsia, de harmonia espiritual, ele então inicia um processo de proximidade com a médium Eugênia e começa a sua comunicação. Nessa situação ainda desesperado, sem saber o que é, meio revoltado, querendo sair daquele ambiente, mas o próprio desespero dele, quando ele começa a sentir aquela onda de afeto, a gente já nota que aquela ira, aquele comportamento agressivo começa a se modificar. E ele então começa a se manifestar, começa a perguntar o que é aquilo, e pergunta principalmente se o Raul Silva, que é o doutrinador, o dirigente doutrinador da reunião mediúnica, se ele é um padre, o que ele é aquilo, se ele está num templo religioso.
E nós percebemos então que a capacidade do esclarecedor, do companheiro Raul Silva, tem que ser dotada de uma onda de amor e de afeto muito grande, porque ele recebe aquele companheiro, primeiramente naquela posição agressiva, naquela posição de rebeldia, e ele tem um diálogo muito fraterno com o companheiro, né? E ele vai mudando a sua postura, vai relatando a sua vida pessoal, a sua situação, vai se encontrando numa realidade diferente e aceitando as orientações do Raul, de maneira que parece até o final do capítulo, que ele vai ser levado a um tratamento espiritual e que deixará a companheira que ele estava obsediando, né? Isso é muito comum nas reuniões de tratamento espiritual que a maioria das pessoas dentro do ambiente da casa espírita frequenta. Às vezes eu me perguntava, quando participava da reunião mediúnica, parecia que o espírito chegava tão rebelde e rapidamente mudava o comportamento, né? Mas depois de uma certa frequência dessas reuniões, dessas comunicações, em que esses espíritos se manifestam, a gente começa a perceber, primeiramente, aquele companheiro já estava recebendo um auxílio espiritual para que fosse até conduzido à reunião mediúnica, para que ele fosse levado à presença da casa espírita, contido de certa forma por campos de energia mais positiva, mas ele já estava num processo de tratamento. Segunda coisa, a própria angústia, o sofrimento do companheiro espiritual motiva também que ele busque alguma ajuda, algum auxílio, diferente do que a gente vai ver no próximo capítulo, que já é uma entidade numa situação de rebeldia e de agressividade muito grande, em que o ódio e o ego exacerbado do companheiro espiritual dificultava ainda mais o processo de tratamento. Esse é o próximo capítulo. Mas esse aqui também sofria, e quem está sofrendo sempre procura se resolver o seu problema, procura ser tratado, procura o medicamento, procura a terapia, exatamente quando chegam no mundo espiritual. Determinado momento, aquele sofrimento, aquela angústia, aquele desespero, leva ele a tentar procurar um ponto de apoio. É nessa hora que a espiritualidade atua, porque a gente já viu, o campo mental é que é fundamental para que os companheiros espirituais nos auxiliem. Então eu não posso cobrar somente a atuação do plano espiritual superior para que eu seja atendido. Eu preciso também modificar o meu campo mental, começar a aceitar as ideias, e aí eu sou conduzido com mais facilidade ao processo de tratamento, né? Chegando nesse caso do companheiro que estava se manifestando, então ele começa primeiramente a relatar, percebe que está num ambiente em que ele vai receber um tratamento, um auxílio para aquela angústia, aquele desespero que ele ainda estava no plano espiritual sem esclarecimento, e ele vai se modificando. E aí o Aulus coloca uma situação muito particular, que é o posicionamento do Raul com relação ao companheiro, as ondas de afeto e de compreensão que o Raul direciona ao companheiro. O processo é de tratamento, mas associado a uma onda de afeto e de carinho muito grande. E o Aulus coloca, ele destaca que a paciência do doutrinador é para que ele recebesse aquele companheiro de maneira afetuosa, carinhosa, primeiro com aquelas palavras pesadas que o companheiro dizia, ele cada vez mais emitia feixes de ondas de afeto, de amor, e isso vai mudando a postura do nosso companheiro.
A gente sempre vê isso, né? Nada como um sorriso. Você já viu que quando às vezes a gente chega numa situação em que você está desesperado, você está angustiado, e que você chega, por exemplo, num determinado, vamos chamar uma coisa, você está precisando de um atendimento num guichê onde tem uma pessoa e você está naquele calor, naquela fila, você fica horas esperando, vai te dando uma angústia, você está num mal-estar físico de estar ali, aquilo, e você chega, quando você vai modificando o seu posicionamento e vai ficando numa certa carga de ira. Quando a pessoa que vai te atender atende com um sorriso, com uma postura mais de afeto, dissipa aquilo tudo. Ao contrário, quando a pessoa vem e também já está ali naquela posição de eu estou trabalhando aqui desde 7 horas da manhã, também estou com fome, estou cansado, tenho problema em casa, tenho problema com o meu chefe. Quando surge esse impasse dos dois campos mentais carregados de energia negativa, a comunicação é muito difícil. Então, ao contrário, se você que está ali percebe que aquele companheiro que está te atendendo tem essa postura, haja de maneira diferente, chega com um cumprimento, um bom dia, uma boa tarde, um sorriso, uma solicitação de esclarecimento de uma outra forma, aquilo quebra aquele momento de angústia. Então é isso que o Raul faz com aquele companheiro, direciona àquele irmão o que ele tem de melhor, que é o grande afeto em receber os companheiros necessitados para o tratamento. O Aulus coloca, a paciência do doutrinador sensibilizava-nos, acolhia o hóspede sem estranheza e irritação, como se fosse um familiar que regressasse demente ao santuário doméstico. Jatos de energia mental, partidos de Silva, alcançavam-no em cheio no tórax, como buscando o coração. Então, quando ele recebeu, imagina que ele entendeu como se fosse um familiar que voltava pedindo auxílio. E ali estava ele, desesperado, necessitado, e ele emitia esses feixes de amor que direcionavam ao tórax do companheiro, amenizando aquela situação de angústia e de revolta. Isso quebra aquele posicionamento agressivo do companheiro, né? O André Luiz ainda coloca uma observação: via-se que não eram as palavras e a força que o convencia, mas sim o sentimento irradiante com que eram estruturadas. Olha que o André falou, sentimento irradiante com que eram estruturadas. Então não adianta você ter um palavreado bonito quando você não coloca o seu afeto, o seu carinho, você não coloca onda de pensamento harmônico, aquilo bate e volta. Então, é um exemplo para o nosso dia a dia. Nessas situações de conflito que nós vamos passando, somos nós os responsáveis. A gente já viu nos capítulos anteriores que nós criamos essa onda mental, esse campo mental ao nosso redor. Por mais bonito que sejamos, por mais bem vestidos que estejamos, por mais aparência positiva que tenhamos, se o campo mental for extremamente negativo, as pessoas não gostam de ficar ao nosso redor. Então a gente percebe isso, existem pessoas com uma postura depressiva, com uma postura negativa, agressiva, que quando chega em algum ambiente, as pessoas saem de perto. É comum, essa pessoa não consigo ficar perto, e ninguém fica. São pessoas que têm esse campo mental negativo. Por mais forma positiva que exteriorize no campo físico, no universo físico, o campo mental e o campo de energia dela traz a essa informação de desequilíbrio, de desarmonia. E isso nós sentimos, o nosso campo mental também sente. Imagina então se nós trazemos o mesmo posicionamento, são as posturas antagônicas. Então, quando o André Luiz coloca essa frase, eu achei que merecia a gente destacar e comentar. Via-se que não eram as palavras a força que o convencia, mas sim o sentimento irradiante com que eram estruturadas. No nosso dia a dia, nós também precisamos colocar o nosso sentimento melhor quando trocamos, interagimos com as pessoas, independente da situação.
Eu vi outro dia um detalhe, eu estava voltando do trabalho e eu vi num programa sobre trânsito, né? Trânsito, que o Brasil é campeão mundial em mortes no trânsito, em todos os aspectos, acidentes de carro, de ônibus, moto, bicicleta, pedestre, é um problema sério, é um problema grave e é uma epidemia no Brasil. E eu vi uma observação que eu nunca vinha detalhado. Quando um carro passa e existe uma porta que está entreaberta, todo mundo sinaliza para o motorista. Olha, você está com a porta aberta. Todo mundo sinaliza no sentido de proteger aquele companheiro. Mas quando um carro dá uma leve fechada em você, a tua postura é outra. Tem gente que joga o carro em cima, tem gente que buzina, tem gente que diz coisas bárbaras. Aí ele estava perguntando, por que uma postura e a outra? É verdade, eu falei, caramba, sabe que eu não havia pensado nisso? Você anda com uma porta aberta do seu carro, um pneu que está arriado, todo mundo te avisa. Em compensação, quando você comete algum pequeno delito, às vezes aquilo se transforma num grande delito e até morte. E casos de pequenos delitos no trânsito que saem brigas, tiro e morte. Tá? A gente viu há pouco tempo essa situação do ônibus aqui na Avenida Brasil, o acidente que resultaram em 7 mortes, uma situação que 2 pessoas entraram num conflito físico, numa condição que propiciou a morte de 7 pessoas que não tinham nada a ver com o problema. Então, o que é isso? Aí eu saí um pouco, ainda fui caminhar, depois estava meditando. Acontece uma coisa, quando a porta está aberta do carro, é um problema do outro. Aquilo, de certa forma, não me afeta, é um problema do outro. Quando o problema envolve a minha pessoa, uma fechada ou uma freada brusca, qualquer, que eu estou também envolvido, aí o meu ego atua em cima e eu tenho, às vezes, a postura agressiva. Então, a gente vê nessa hora, o campo mental do indivíduo que toma aquela atitude é o campo mental meu, que sofro aquela ação, precisa dar uma resposta diferente. Então é nessa hora que a gente vê como André Luiz coloca, não são as palavras, mas é a intenção, o sentimento, o campo vibracional do companheiro espiritual que vai modificando e muito rápido aquele irmão que está se comunicando. E aí vem aquela situação da gente perceber, então, por que a mudança acontece na reunião mediúnica? Primeiro chega tão agressivo, é defesa, é o ego dele que está sendo ali colocado, ele não sabe onde ele está, é um ambiente que, de certa forma, para ele é hostil de início, mas ele se sente estranho, mas ele, quando é bem recebido, vai mudando, e no momento da comunicação, recebe ainda mais essa onda mental e se modifica muito mais, né? E aí a gente vê então a situação da incorporação, quer dizer, o comportamento do médium e o comportamento dos companheiros espirituais e o comportamento dos companheiros do campo físico que fazem parte da reunião, auxiliando nesse processo de esclarecimento, né? Bom, a incorporação mediúnica, esse termo, às vezes nem sempre é muito utilizado, né? A gente conhece mais como psicofonia. Por que a incorporação é um termo que é colocado um pouco à parte? Porque dá a impressão de que o espírito, né, entra dentro do corpo do médium, tira o dele e entra. A gente vai ver no capítulo que é chamado a incorporação da outra médium, que é já num nível mais aprofundado, mas a ideia parece que é isso. Eu já vi muitas pessoas comentando sobre isso, como se o médium sai e o espírito entra dentro do corpo dele e começa a comunicação, tá? Primeiramente, a gente vai ver que essa comunicação é uma interação de campo. E o exemplo que eu dou mais próximo disso é quando a gente tem um ímã e a gente tem um objeto metálico. Quando eu seguro o ímã com uma mão e aproximo o objeto metálico, eu sinto uma força atrativa,
que é uma força magnética que não precisa estar em contato direto. Ela tem a gente tem um campo de ação. Essa força magnética, ela atua numa determinada região e ela atrai aquela peça metálica para o ímã. Então, se eu levando isso também no campo da mediunidade, o médium potencializa o seu campo mental, ele se expande, faz uma adequação da sua frequência vibracional, o companheiro espiritual, amparado pelos companheiros que gerenciam a reunião, começa também a ter o seu campo mental ativado, e aí acontece essa conexão, essa sintonia, e a mensagem então é transmitida ao espírito. Não necessariamente próximo, colado dentro do corpo do médium. É uma interação de forças mentais, são campos mentais interagindo, né? Bom, a psicofonia também, a gente percebe, é uma das faculdades que são mais comuns nos centros e mais comuns de termos médiums psicofônicos, né? Você então, talvez seja entre a psicografia, a escrita e a psicofonia, o tipo de mediunidade que a gente mais encontra e que é mais utilizado nas reuniões chamadas de desobsessão ou tratamento espiritual. Tá? Isso também está vinculado porque permite ao próprio companheiro espiritual necessitado de tratamento expressar o seu pensamento. A gente quando é criança, que a gente tem muita vontade de falar as coisas e que os nossos pais, hoje nem tanto, mas na época que eu fui criado, e a maioria das pessoas aqui também passa, que a gente nunca tinha chance de falar aquilo que pensava, e quando a gente falava era desacreditado, e aquilo vai te dando às vezes uma certa ira. Eu tinha uma sobrinhazinha que eu brincava muito com, e eu irritava ela com essa situação, de que quando ela falava, eu pegava e fazia exatamente o contrário, propositadamente testando, e a criança vai ficando num nível de irritação que você vê, porque quando você tem chance de expressar o seu pensamento, facilita mais o processo de assimilação da mensagem. Então a gente tem no nosso dia a dia também, no nosso trabalho, às vezes a gente não dá margem a outra pessoa expressar o seu pensamento. Você está falando, ela te corta, você está falando, ela te corta. Você quer expressar, você vai te dando uma irritação, você vai ficando num nível que a hora que você se expressa, o que você queria dizer já é outra coisa, você já está devolvendo a ela aquela agressão que você teve. Isso acontece, a necessidade de expressar o seu pensamento facilita a aceitação da ideia. Isso chama-se diálogo. É preciso que nós aprendamos a escutar e aprendamos a falar no momento certo. Então, o diálogo hoje é uma coisa rara. As pessoas não conversam mais. Olha, é comum, você vai numa casa, tem o pai lendo jornal, a mãe vendo novela, um jogando videogame, outro na internet, o outro jogando, lendo alguma coisa. Há uma dissociação. Eu me lembro, minha casa, a minha criação foi um pouco, não digo conservadora, porque a gente sempre teve muita liberdade, mas uma das coisas que eu sempre coloco e o que eu sinto falta e eu acho fundamental, todas as nossas refeições eram feitas sobre a mesa, com todo mundo reunido e conversando. Inclusive, quando nós tínhamos horários, às vezes, diferentes, de meu pai e minha mãe no trabalho, eu e minha irmã na escola, havia uma preocupação de chegar na hora para que todos nós fizéssemos as refeições juntas. Conversávamos, brigávamos, eu brigava muito com a minha irmã, né? Mas era um momento de muito troca, de conversa, de posicionamento. Meus pais perguntavam como tinham sido o nosso dia na escola, a gente interagia com os problemas da família, isso era muito bom, era um diálogo que existia. Hoje isso parece que está dissociado, não tem mais esse peso.
Eu vejo porque meus próprios sobrinhos criam os filhos de outra forma. Então eu vejo, acabou esse momento que a gente sentávamos todos na mesa para fazer uma refeição. Esse é o diálogo, é o momento da interação. E nessa situação da psicofonia, é a interação do espírito comunicante com o companheiro orientador. O companheiro, o André coloca aí naquela frase que eu deixei, ele tem uma postura muito positiva, porque ele permite a comunicação com o médium. Ele não está preocupado na condição que está ali, se ele está dizendo, por quê? Primeiro, porque a médium que está recebendo é uma médium experimentada e que sabe da sua responsabilidade mediúnica. O companheiro espiritual modula o seu pensamento, o termo certo é esse, a médium recebe aquele pensamento, ela filtra e ela expressa a linguagem, expressa o pensamento dele na linguagem dela. Então, o companheiro espiritual que está se manifestando, ele pode ter um padrão vibratório muito negativo comparado ao padrão da médium, mas ela adentra, ela ajusta a frequência do seu pensamento, filtra e expressa a ideia dele com as palavras que ela está fazendo a triagem. Essa médium é uma médium equilibrada. Isso permite tanto ao espírito comunicar na totalidade a sua ideia, quanto ao orientador passar a informação e o processo de esclarecimento do espírito, né? Bom, a gente fica um pouco assim, eu já vi casos de relato, como se um médium, por exemplo, tivesse que dar passividade total ao companheiro espiritual, né? No início do nosso desenvolvimento mediúnico, no início do processo que nós estamos aprendendo a exercer e a dominar essa faculdade chamada mediunidade de psicofonia, eu acho que a maioria das pessoas passa por uma certa incerteza. O primeiro posicionamento é, essa ideia é minha ou essa ideia é do espírito? Eu me lembro a primeira vez que eu estava com um companheiro espiritual querendo se manifestar, e eu fiquei numa situação, sou eu que estou pensando dessa forma, né? Sou eu. É um aprendizado, até que você sinta, essa ideia não é uma ideia minha, é uma ideia que está chegando no meu campo mental e eu começo a me expressar. Então, acontece às vezes no início do processo mediúnico, que o médium fica tão preocupado se ele está mistificando, que ele impede a comunicação mediúnica do companheiro espiritual. Então, nessa hora, a confiança no grupo espiritual é fundamental. Você tem que ter a segurança, porque se você estiver num processo, isso a gente vai ver até mais para frente, de mistificação, quer dizer, ou anímico, uma comunicação até sua, o dirigente espiritual da reunião vai perceber. Ele vai tratar esse problema do médium, vai orientá-lo para que ele direcione a sua faculdade mediúnica de uma forma positiva. Mas é muito comum, eu acho que as pessoas também conhecem, histórias, quando a gente vê de médiuns que ficam sensibilizados, achando, não, eu não vou mais àquela reunião porque eu não posso me expressar, eu quero falar alguma coisa e nunca sou ouvido. Isso é um problema de ego que precisa ser resolvido. É o mesmo problema da porta do carro aberta e da fechada. O meu problema, a minha mediunidade é melhor do que a outra. Médiuns que têm a mediunidade ostensiva, em muitos casos, se acham como escolhidos, como superiores à maioria. Não, mas a minha faculdade, eu recebo A, B, C, D, eu vejo, eu escrevo, eu desenho, isso é responsabilidade. Eu sempre falo, mediunidade ostensiva significa responsabilidade multiplicada.
Tá? Porque você tem, às vezes, o critério da admiração na reunião mediúnica, que você passa a ser um objeto de admiração do potencial que você tem. Se você tem o seu ego muito inflado, o seu ego exagerado, você já vai se achar superior a todo mundo e vai querer usar da sua faculdade mediúnica, inclusive, eu brinco, é um termo que eu chamo de mandar bilhetinho fraterno. Sabe aquela coisa, eu sei que eu tenho uma coisa que eu não gosto em você, aí eu falo assim, não, eu vou aproveitar e vou dizer, olha, estão me dizendo que você isso, que você aquilo. Isso é muito comum, acho que todo mundo passa, né, por bilhetinho fraterno. Receba o seu bilhetinho fraterno e fique na sua posição. Entenda determinadas situações. A responsabilidade é do outro, a sua é de receber, analisar. Se for de uma coisa que realmente seja positiva, assimile, se não, deixe aquilo passar. Né? Mas acontece muito isso do médium com um ego muito superior, então começa a disparar bilhetinho fraterno para todo mundo. Né? E é uma coisa até às vezes chata. Também tem a situação, a gente está falando aqui mais do critério, vamos chamar pessoal, tem o dirigente espiritual também, que às vezes não tem uma postura muito adequada e que manda bilhetinho fraterno adoidado para todo mundo. Então, é preciso que as pessoas tenham consciência de que o ser humano ainda está num mundo de provas aqui na Terra e que a gente, aos poucos, vai modificando essa postura, vai crescendo e vai atingindo um controle do nosso campo mental. Mas vamos, cada dia, dar um passo para frente. Né? Bom, vamos ver então um pouquinho mais sobre essa questão dessa assimilação. Eu falei muito de corrente mental, energia mental, campo mental. Como é que acontece essa sintonia? Como é que você tem essa corrente de pensamento que sai do espírito desencarnado, adentra ao campo mental do espírito do médium e usa da faculdade mediúnica para atingir os centros nervosos do corpo físico do médium e falar ou escrever. Né? Bom, o que a gente tem, eu destaco um pouco aqui, que eu acho que são termos que são muito importantes. Essa sintonia, essa psicofonia, ela depende muito dessas, a gente chama correntes mentais e vibratórias, tanto do médium quanto do espírito. Então, o campo mental tem que estar propício a essa comunicação, porque são correntes de pensamento, são ondas de vibração que a entidade espiritual envia, o campo mental do médium recebe aquela vibração de onda de pensamento, decodifica, analisa, filtra e aí expressa através da comunicação sonora, no caso da psicofonia. Né? Aí tem lá, durante o transe, o médium apresenta condições favoráveis à assimilação das correntes mentais, podendo, inclusive, ser influenciado pelo campo vibratório dos espíritos encarnados. Eu coloquei essa observação porque, às vezes, a gente que participa e que você está como fazendo parte da assistência a uma reunião mediúnica, se esquece que o nosso campo mental também está atuando no conjunto da reunião. No capítulo 3 do livro, o André descreve a mesa mediúnica, quando ele relata que cada componente irradiava um teor vibratório, uma luz, criando um campo luminoso em torno de si. Esse campo luminoso se unia ao do seu companheiro do lado, formando um anel de energia positiva. Né? Então, esse anel é a sintonia de todos para o bem da reunião. Se eu estou ali do lado, se eu começo a vibrar de maneira negativa, eu quebro um pouco essa harmonia, essa onda de pensamento. Então, para que o médium também exerça sua faculdade mediúnica na sua
potencialidade máxima, ele precisa do amparo e do auxílio desses outros companheiros aqui do plano físico. A gente não está dizendo ainda dos companheiros espirituais, dos companheiros do plano físico. Então, você imagina que eu vou para a reunião mediúnica, que começa mais ou menos 8 horas da noite, e eu, às 4 horas da tarde, como uma feijoada. É óbvio que o meu sistema digestivo vai estar funcionando. E eu vou estar, às vezes, naquela situação de ter me alimentado com uma comida muito pesada, e vou depois para a reunião mediúnica. A minha posicionamento, eu posso chegar, inclusive, ter uma coisa, mas é muito mais difícil. Então, o processo de cada um que vai à reunião mediúnica, não é só na hora da reunião, é no dia que antecede a reunião, na sua postura positiva, na noite que antecede, dormir bem, para receber já orientações espirituais, durante todo o dia, ter um procedimento de maneira positiva. O que adianta eu ir para doutrinar o espírito, se durante todo o dia eu guerreei com os que estão do meu lado, com os meus familiares, no meu ambiente de trabalho? Como eu vou conseguir chegar na reunião e vou tentar passar um pensamento de harmonia, de fraternidade, se durante o dia todo eu duelei com as pessoas que estão ao meu redor? Então, eu contribuo, inclusive, para facilitar, para melhorar a comunicação mediúnica, da ligação entre o espírito comunicante e o médium psicofônico. Eu tenho essa responsabilidade, todos nós temos, né? Aí eu coloquei aqui, até coloco em coisa aqui, que as pessoas têm que colaborar decisivamente para o bom êxito da reunião mediúnica. Cada um tem essa responsabilidade. Então, isso é um destaque que a gente às vezes nem vê. Então, eu estou na hora, muito acontece a curiosidade em que a gente está ali pensando, né? Começa a ter uma manifestação mediúnica, às vezes eu estou pensando no que eu vou ter que fazer depois, mas amanhã eu tenho que acordar cedo, eu tenho tal atividade, ou lembrando, eu vou ter que encontrar tal pessoa, estou me aborrecendo, eu quebro um pouco essa harmonia de pensamento positivo da reunião. Então, naquele instante, nós precisamos aprender a modular também o nosso campo mental, de tal forma a sintonizar com o que de mais positivo a gente possa ter dentro de nós e externarmos esse pensamento positivo, compreensão, amor. É muito comum, às vezes, a gente escutar coisas que não gosta e começar a pensar de maneira negativa. Então, quando a gente está no dia a dia, às vezes acontece, você senta, por exemplo, hoje é comum, né? A gente está no ônibus, no metrô, num ambiente em que há um número grande de pessoas, e tem alguma pessoa falando no celular e você começa a participar do diálogo da outra pessoa, é comum. E você às vezes se irrita com a posição daquela pessoa. Você adentra ao processo de comunicação, já fica enviando farpa, enviando fagulha ali, às vezes aumentando aquele potencial agressivo da pessoa, às vezes criticando. Você não sabe o contexto que estava ali dentro, você pegou um flash daquilo, mas o seu campo mental alimenta aquilo lá. Então, em todas as situações isso acontece, né? Dentro da reunião mediúnica, com muito mais responsabilidade, porque ali é um ambiente de terapia, de amparo, de equilíbrio. Então, nós que estamos ali, temos também essa responsabilidade muito grande, né? Bom, outra coisa que é interessante falar, e aí vem a situação, por exemplo, uma curiosidade minha que ficava nessa. Por exemplo, quando um espírito comunicante está se comunicando, a gente vê o relato que o André faz até dessa comunicação, existiam outros espíritos que passariam pelo processo de tratamento.
Como é que o médium sintoniza só naquele espírito? Você imagina numa reunião mediúnica em que 20 a 30 companheiros espirituais são levados para tratamento, ficam no ambiente espiritual da reunião, expressando o seu pensamento, às vezes de angústia, de agressividade, ali dentro, e um médium que recebe esse pensamento, como é que ele filtra essa quantidade de ondas de pensamento que estão chegando? Como é que o médium filtra as ondas de pensamento que chegam dos outros companheiros que fazem parte da reunião mediúnica, companheiros encarnados? Como é que isso acontece? Como é que o campo mental do médium se conecta especificamente naquele companheiro que vai dar a comunicação? Como é que ele direciona esse tipo? É todo o processo de educação mediúnica. Porque ao relato que as pessoas têm, e eu falo por experiência um pouco própria, no início do nosso processo mediúnico, nós escutamos o relato, escutamos uma voz, escutamos algo que assemelha a alguém falando, e você então repete aquela fala, mas você está captando essa onda de pensamento. Os outros companheiros espirituais que estão ali esperando para ser tratado, também estão vibrando naquele pensamento. Então você imagina um companheiro já em desequilíbrio, que começa a dizer, por que ele foi na minha frente e não fui eu? Esse problema que ele está relatando é muito menor do que o meu, eu quero ser na frente, eu quero ser atendido. Vamos pegar um exemplo que a gente vê muito comum, quando você vai a um ambiente por exemplo, essas UPAs que a gente tem visto, que tem uma série de problemas, mas tem a sua função social. Quando você vê que a pessoa chega ali, quer atender, ela briga, ela grita, ela vai na frente, o meu problema é maior que o seu, por que está demorando? Isso é comum do ser humano, na ansiedade de receber a sua terapia, o seu tratamento. No âmbito espiritual também. Então, esses companheiros espirituais estão ali também vibrando, é a minha vez, eu quero falar. E o médium tem que aprender a filtrar esses pensamentos, aí que vem o que a gente chama modular, dar uma frequência vibratória específica na frequência daquele companheiro, para que a comunicação se dê de forma positiva. Então isso é o treinamento do médium. O indivíduo passa por um processo de inicial ainda de não saber, à medida que ele confia nos membros da reunião, confia no orientador espiritual, confia no dirigente da reunião, ele vai aprendendo a fazer essa sintonia com uma facilidade muito grande. Então ele se conecta no campo mental do espírito comunicante, que deve ser aquele que está próximo dele. Uma vez eu participei de uma reunião mediúnica de um determinado grupo, que foi muito atípico, que eu digo. Eu não estou dizendo que seja errado ou não, mas foi muito atípico no meu ponto de vista. Eram mais ou menos uns 8 a 10 médiuns sentados ao redor da mesa mediúnica, um único orientador e dirigente da reunião. Todos os médiuns comunicavam ao mesmo tempo. Então, o orientador dava o início à reunião, todos os médiuns falavam ao mesmo tempo. Ele deixava 2, 3 minutos, às vezes 4 minutos de comunicação geral, imaginam 8 a 10 pessoas falando, e ele dava um estalo nos dedos, todos os médiuns se calavam, e ele fazia a doutrinação dos espíritos. Eu achei muito atípico. Como eu só frequentei essa reunião uma única vez, não sei se era positivo ou não. Eu nunca vi. Mas a minha impressão, que agora relatando nesse aspecto, essa confusão de vozes era difícil, porque inclusive eu imagino o processo dos próprios companheiros espirituais, querendo falar tudo ao mesmo tempo, querendo gritar mais alto para que o meu problema fosse mais
fosse escutado melhor do que o outro. Então, certas situações a gente vê dentro das reuniões. É óbvio que cada grupo estabelece o seu procedimento, mas nós vemos a orientação que fica aqui no livro do André Luiz, essa postura, a cada um no seu momento correto, a cada um no seu processo de sintonia fina, de ajuste com o médium, cada médium com a sua característica pessoal para o auxílio, o tratamento, para que a reunião tenha efetivamente um trabalho e seja uma reunião que tenha um ganho positivo para esse espírito necessitado de ajuda. Então é muito comum, às vezes, a gente não se adaptar ao ambiente da reunião mediúnica por determinadas posições. Primeiro pode ser o meu ego que está sendo, não, eu não vou mais porque aquele médium, eu nunca dou passividade de comunicação, porque tem uma outra médium que se acha que é uma mediúna e mal fala, ela quer falar o tempo todo, ela quer assumir a liderança, todos os espíritos se comunicam através dele. Isso acontece muito. A melhor posição que você pode ter numa situação dessa, estabeleça um diálogo junto com o dirigente da reunião, estabeleça a sua angústia, a sua dúvida, para ele esclarecer qual foi o motivo. Às vezes é você que ainda não está num processo de sintonia adequada para a reunião. É você que talvez que esteja direcionando o que você sente daquele médium, uma certa vontade de ser igual, mas você não conhece o caminho que ele trilhou para chegar até aquela situação, e veja ele como, não, esse daí só se comunica por ele. Então o médium é o medião da casa e quer continuar sendo o medião da casa. Vamos chegar a um consenso, a um diálogo, a um debate, estabelecendo essas condições, né? Porque essa concentração de forças positivas é que vai tornar a reunião um processo de tratamento adequado e positivo para os companheiros espirituais, né? Outra coisa que eu acho aconteceu também, um exemplo que a gente percebe, existem situações em que o dirigente espiritual gosta de falar com palavras muito rebuscadas, né? Então ele faz uma doutrinação alegórica e às vezes falta afeto, né? Então nessa hora também o comportamento do dirigente espiritual é muito importante, porque lá o André coloca aquela frase: as palavras têm um poder, mas o sentimento associado e direcionado pelo orientador espiritual, pelo esclarecedor, é muito mais importante, né? E ele faz parte desse conjunto harmônico também, né? Eu coloco aqui uma observação do Leon Denis, no livro No Invisível, achei também bem adequada ao que a gente está conversando. São favoráveis as condições de experimentação quando o médium e os assistentes constituem um grupo harmônico, isto é, quando pensam e vibram em uníssono. No caso contrário, os pensamentos emitidos e as forças exteriorizadas se embaraçam e anulam reciprocamente. Olha a orientação que o Leon Denis deixa. Você pode anular com o seu pensamento, às vezes negativo, um pensamento desestabilizador, aquele processo de comunicação mediúnica. O médium pode ter uma boa vontade, você vibrando de forma negativa, aquele companheiro espiritual que está ali, que precisava de afeto e não de um sentimento negativo, essa comunicação pode ser inclusive anulada. Então esse cuidado da postura de cada um, não é só do médium, cada um que está presente na reunião precisa ter essa postura mais adequada, né? Bom, a gente já está quase finalizando. Eu entrei aqui um pouco sobre esses aspectos físicos do fenômeno mediúnico, porque uma coisa é quando a gente relata e você está vendo, está descrevendo, outra coisa é quando você está vendo acontece do médium falar, do médium escrever. É o campo físico do médium que está sendo estimulado. Como que isso acontece, né?
Primeiramente, a gente tem aqui a condição de ter o espírito comunicante, o que vai necessitado de tratamento, o que precisa expressar através da psicofonia a sua situação, o espírito do médium, que está ali disponível a exercer o trabalho. Aqui faltou ainda o orientador, que é a outra componente daqui. Esse espírito, ele envia as ondas de pensamento. Essas ondas de pensamento atingem o perispírito dele, pensamento, ele está modulando, aqui está a onda que eu fiz, uma onda de pensamento, e envia ao perispírito do médium. Ele sente essa onda, essa frequência do pensamento do companheiro espiritual. Essa onda passa então pelo filtro, pelo critério do filtro do médium, aqui, já atuando na conscientização de como expressar, se é possível utilizar aquela linguagem, a postura do espírito qual é, o que ele está querendo dizer, é o filtro, é a educação mediúnica que faz. Isso volta, impressiona os campos perispirituais, que impressionam o campo físico do médium, e aí acontece a comunicação. Então, é um processo complicado, que exige muito daqui, do componente do perispírito do médium, e também dos que estão em torno, porque essa modulação, como Leon Denis fala, se aqui do lado alguém estiver vibrando de forma negativa, esse processo aqui, essa onda de pensamento que está sendo modulada pelo espírito e também pelo médium, passa a sofrer um ruído, uma dificuldade de comunicação. Nessa hora é que a gente vê como é importante a frequência e a harmonia do grupo como um todo, né? Então, esse é o momento que você não tem um fiozinho ligando diretamente, você tem um campo mental do espírito e um campo mental do médium interagindo através de uma onda de pensamento que precisa ser modulada, adequada à frequência de comunicação. Quando a gente tem um rádio, agora não, agora tudo é digital, você aperta o botão, uma beleza. Mas quando a gente tinha aquele rádio que você sintonizava, ajustava, você sintonizava, de início parecia que tinha que ter um ajuste fino. Aquelas televisões de seletor de canal, quando a gente virava, todas elas tinham um botão para você fazer um ajuste fino. Então você tinha a sintonia, vamos chamar assim, grosseira, que era a que jogava no canal, e a sintonia fina que você modulava o seu aparelho de televisão, a onda de mensagem que chegava da televisão. Então é exatamente igual. O médium precisa modular o pensamento dele, ao campo mental dele, para receber essa onda de pensamento. Caso esteja aqui entrando uma outra onda tentando modular a dificuldade, exige demais o médium. E o Leon Denis fala, é possível, inclusive, de quebrar essa onda de pensamento aqui, essa sintonia médium-espírito pela interferência externa de uma onda negativa de pensamento. Então, é preciso ter um cuidado muito grande ao estarmos na reunião mediúnica. Responsabilidade, isso sim é que a gente tem que ter consciência de todo mundo. Não é só do dirigente, não é só do médium. É muito fácil a gente jogar o problema na mão do outro. É todo mundo que está ali, né? Bom, e aí vem a situação mais direta, que eu chamo a segunda fase, que são essa recepção. Bom, houve a modulação, essa onda de pensamento adentra o perispírito do médium, ele sente a ideia como um todo, traduz, decodifica essa ideia, passa pelo seu filtro, ele então vai começar a ativar determinadas zonas cerebrais, já do campo físico aqui, e aquilo se expressa. Então, quando eu recebo a onda de pensamento, a ideia, aquela frequência de pensamento, modulo lá naquele outro esquema, adentra o meu campo do perispírito, eu passo pelo meu critério, é aqui,
quando adentra nessa onda, eu recebo determinados estímulos do meu campo do perispírito para ativar determinadas zonas cerebrais. E aí eu expresso através da fala, eu expresso através da visão, eu expresso através da escrita aquela onda de pensamento. Eu ativo, eu recebo o estímulo do meu perispírito com aquela onda de pensamento modulada e filtrada do espírito, ativo o meu campo físico e aí o processo normal de fala, de escutar ou de escrever aquela ideia. Então você vê, o processo é complexo, exige muito. Qualquer interferência, às vezes cessa esse processo. No início do desenvolvimento mediúnico, isso é muito difícil. Porque a gente, nesse processo de decodificar e modular o pensamento do companheiro espiritual, o nosso pensamento ainda está lá dentro. A gente tem que aprender a exercer um controle da minha onda de pensamento para que eu receba aquela onda de pensamento, filtre sem provocar uma interferência. Porque eu posso, às vezes, até destruir a onda de pensamento do médium, do espírito, desculpe, porque eu ainda estou indisciplinado. Ou, ao contrário, eu não exerço o meu critério de filtrar, e aí vou estimular qualquer uma das minhas zonas do meu cérebro e reagir de acordo com o espírito. No processo de obsessão é o que a gente vê isso. A ligação é tão intensa, que a onda de pensamento do espírito já ativa diretamente as ondas mentais do médium que está sofrendo o processo de obsessão. E então o espírito controla, inclusive, o campo físico do companheiro encarnado. Porque é tão intensa essa ligação e tão indisciplinado, tão submisso aquele companheiro encarnado, aquela onda de pensamento, que o outro pensa e ele age. Então, esse critério de filtrar, de tomar conta, é fundamental para que o processo seja positivo. Porque o outro está desorientado, está angustiado, sofrendo, às vezes com um comportamento inadequado até a reunião. Eu preciso conter tudo isso através dessa filtragem que a gente faz e que a gente percebe muito bem nessa reunião mediúnica que o André descreve. Então, esse processo de comunicação através da incorporação mediúnica ou psicofonia vai ser estudado também no próximo capítulo, que é chamada a incorporação inconsciente. Nessa, a Celina ela tem total consciência do que está acontecendo. Ela está ali, essa sintonia, essa modulação é feita por ela em total consciência, tanto do lado do campo espiritual quanto do campo físico. Ela reage, ela controla o campo físico dela perfeitamente bem, porque ela está muito consciente do ambiente aonde ela está. Já no próximo capítulo a gente vai analisar a mediunidade inconsciente. Então tem também uma estrutura um pouco diferente, mais ajustada. São poucos médiuns que são inconscientes e a gente vai ver a diferença entre uma e outra. É o nosso, então, estudo do mês de maio. Com relação àquela parte inicial do sentimento que interfere na comunicação, eu me lembro que uma amiga minha, ela contando que naquele dia, quando chegou ao trabalho, era uma atividade pública, né? Lidava com o público, e ele então começou a destratar as pessoas, e era espírita, e ela falou assim para ele: mas você hoje vai ter uma reunião de obsessão, você vai tratar os espíritos desse jeito? Ah, mas é diferente. Eu falei: não tem nada de diferente. O que nós estamos mergulhados no plano espiritual, aqui estamos encarnados e os outros estão desencarnados, mas é tudo a mesma coisa. Você vai tratar os espíritos desse jeito? Aí eu pensei comigo, como é fácil tratar os desencarnados, né? Com mais carinho, né? Muito, e com os encarnados a gente tem uma maneira
né, diferente, sei lá, Você sabe o que eu acho que a gente esquece? Que no fundo, todos nós somos espíritos. Né? Todos nós sentimos a onda de pensamento do outro. A gente ainda está muito vinculado às sensações físicas, de ver, de tocar, né, de escutar, mas a onda de pensamento chega, tanto que às vezes eu falo, você chega perto de uma pessoa que você não conhece e você sente assim uma gratidão, você se sente bem perto de uma pessoa que você às vezes nunca viu, ou ao contrário, se sente muito mal. A pessoa não precisa falar nada, não precisa tocar em você, não precisa nada, só é a onda de pensamento. A gente esquece muito disso, né? Com relação à questão de postura nas horas que antecedem a reunião mediúnica, uma vez eu tive uma orientação muito grande sobre isso, e vem aí a história de você estar dirigindo e tá o problema de trânsito, essa agonia que é o trânsito. Eu estava passando e tinha sofrido assim aquela coisa de você pega o engarrafamento para ir, pega o engarrafamento para vir, aquilo vai te dando uma angústia, você pega um trânsito, está atrasado, você está com um calor imenso que tem nessa cidade, aquilo foi me dando um mal-estar, uma coisa assim, e fui para a reunião mediúnica, cheguei e coisa e tal, e aí o companheiro mediúnico que se manifestou, não através, mas estava falando, eu já estava com ele há muito tempo, está falando aí, eu vi ele estava dirigindo o carro e também estava todo nervosinho, agora fica aqui com essa postura de santo, eu estava junto com ele. Então você vê que é uma situação que esses companheiros são colocados às vezes ali, são companheiros às vezes que a gente já passou em outras existências, e você tem até a grata felicidade de levá-lo a uma reunião mediúnica, mas ele está do teu lado e percebendo, e muito. E ele falou, agora aí com essa postura de santo, estava todo nervosinho. Então você vê, a gente tem que ter cuidado, né?